Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Fluminense Domina, eu sou o Wallace e vou te fazer uma pergunta. Você sabe quais jogadores do Fluminense já tiveram nota 10 em uma partida? Não? Então a gente vai descobrir isso agora, mas antes eu vou convidar você aí do outro lado a me seguir, a compartilhar com seus outros amigos tricolores e comentar se você acha que algum jogador do Flusão já teve aí uma nota 10, né? E se você acha que deveria ter tido outros 10 ali. Não só 10 eu vou mostrar nesse vídeo, mas também outras notas muito próximas, 10, 9.1, 9.7, 9.2 e o próprio 9. Então vamos ao vídeo? Então, esse vídeo é uma parceria do canal Wallace Vital. Como dizia meu irmão, um cascudo não faz mal. Então, começando, né, eu fiz uma pesquisa aí, e aí a gente vai descobrir isso junto. Primeiramente, Fluminense Volta Redonda de 2023. Se você observar aqui, ó, Cano 90 minutos, Cano 64 minutos de pênalti, Cano aos 45 mais 5 e aos 8. Ou seja, o Cano fez 4 gols nesse jogo e por conta desse jogo ele recebeu uma nota 10-10, né? E foi o cara da partida, foi o Player of the Match. E aí, na agregado 8-2, né? E aí tivemos outro jogador também nessa mesma partida com nota 10, Keno. Nessa partida ele também fez assistência e ele também fez... Foram duas assistências? Vamos lá. Duas assistências, nenhum gol. Ele ficou muito próximo da área aqui. E aí, como eu havia falado que eu não faria apenas, né, jogadores 10 nota 10, eu iria fazer também jogadores de nota 9.8. Nós temos aqui outro cara da partida também, John Ares, uma assistência, 86 toques, 84% na precisão de passes e 84 passes na chave, ou seja, passes decisivos. Chute no alvo e chute fora do alvo, um para cada. Então ele teve aí uma nota de 9.6. Talvez se ele tivesse feito um golzinho ali, ele teria feito nota 9, 10 também, porque por pouco aí ele não chegou no 10, 9.6. Nesse jogo aqui a gente teve um 8.4 e 8.1, não chegamos ao 10, então não vou entrar muito em detalhes, então deixa eu já fechar essas duas páginas aqui. Fluminense contra o Paysandu, a gente teve um 8.3 com o John Ares e 8.2 com o Nino, então não vamos nos destacar nessa. Contra o América Mineiro, a gente teve um jogador que ele saiu do banco e foi o cara da partida, que foi Lelê com 8.1, mas eu também não vou adentrar muito. Contra o Paysandu, a gente teve um jogador com 8.1. Fluminense e River Plate, a gente teve um outro 10-10, German Cano. Tu lembra desse jogo? Cara, inesquecível esse jogo. Começa com um gol do German Cano, recebendo uma assistência, se eu não me engano, do Keno. No lateral, ele recebe, dribla um jogador, ele chuta no canto superior direito do goleiro do River Plate. Aí o Fluminense recebe o empate, né? E depois o Fluminense dá uma aula de como fazer gol em cima do River Plate. O Fluminense fez, né, 5-1 nessa partida aí. Teve 2 gols de John Ares e 3 gols de German Cano. Mais uma assistência aqui do John Ares e mais uma assistência do Ken. E aí também teve nota superior a 9. Ele, o John Ares também, só não foi o cara da partida, 2 gols e uma assistência. Acredito que ele deveria ter merecido também uma nota 10 nessa partida, mas, se eu não me engano, ele teve uma falha no primeiro gol, no único gol do River Plate ali, que ele recebeu uma bola e acabou perdendo a bola, que saiu o gol do River Plate. Já no primeiro... Deixa eu ver se mostra aqui qual o minuto do gol deles, né? Minutos jogados, não fala aqui qual o momento do gol deles. Mas acho que dá pra gente ver aqui, gol Keno, aos 39 minutos, já próximo do final do jogo, eles conseguiram ali, final do primeiro tempo, perdão, eles conseguiram ali empatar. Então foram os dois jogadores aí, Cano 10, que até fez um
2, 3 e saiu fazendo L, né? Ele fez ali a contagem dos gols e o John Arias com 2 gols e uma assistência. Ele merecia muito um 10 nessa partida aí. O maluco jogou muito também nessa partida. Contra o Olímpia, a gente não teve outro 10, mas a gente teve um 8.6 com o Germancano e acho que o John Kennedy também fez um notão nessa partida. Não, 7.3. Não é ruim, mas não foi a melhor. Fluminense Internacional aqui, aquele jogo de ida, aquele jogo que teve aquele gol magistral dele, já quase ao apagar das luzes, o Fluminense perdia de virada, após o Samuel Xavier ter sido expulso no meados, expulso injustamente inclusive, o Fluminense passou, apesar do roubo do juiz. Não sei se você lembra do lance, ele recebeu um pisão, deveria ter sido um cartão amarelo para o Ener Valencia, só que o Ener Valencia ele chorou e o juiz deu cartão um segundo amarelo para o Samuel Xavier. Vai uma crítica também, né? O Samuel Xavier toma 2 amarelos, apesar de ter sido erradamente, mas tomar 2 amarelos no primeiro tempo é dose. Né? E aí ele recebeu 9.1 por aquela partida. Notão também, fez os 2 gols do jogo. Né? E um gol super, hiper, mega importante. Fluminense Internacional. O Germancano fez 8 ali naquela partida. Não foi um 9, então a gente não se adentra muito. Fluminense e Goiás, né? Vamos virar nem ser. Eles conseguiram fazer 2-0, o Fluminense virou, o André foi pra zaga, né? O Felipe Melo foi substituído, o André foi pra zaga e aí o Fluminense deu um show à parte, né? Tadeu, que agarra muito, acabou não tendo. E apesar do Tadeu, beleza? Porque o Tadeu ainda defendeu muito e ficou com uma nota de 5.6, mas pô, tomar 5 gols numa partida acaba derrubando a pontuação no Cartola e a pontuação dele aqui no SofaScore também, que é no 9.8. E teve aos 80 um gol cancelado do Cano. Né, o Cano que ficou com 6.4 de média e o John Arias ficou com 8.6. 9.8 Keno. Eu vou te falar que eu não lembro exatamente de como foram os gols. Eu lembro de um golaço do Goiás, um gol de bicicleta, mas os gols do Fluminense mesmo eu não tô lembrado. Foram 2 gols do John Arias e 2 gols do Keno, mais uma assistência. Um passe-chave do John Arias. Parece que o John Arias, ou o pessoal tem pinima com o John Arias, ou o John Arias ele comete alguns erros ali que comparado ao, né, sendo visualizado, sendo analisado pelo SofaScore, eles provavelmente devem deixar ali uma nota um pouco mais baixa. Talvez seja uma posse de bola excessiva, sei lá. Continuando. Fluminense e Santos. Fluminense basicamente brincou naquela partida, né? Mas isso só no primeiro tempo, porque no segundo tempo eles resolveram jogar bola, apesar das notas serem muito ruins aqui. O Soteldo ficou com 8.1 e esse que foi o cara da partida, Fábio, que simplesmente defendeu 8 bolas diretamente no gol dele, ele salvou muito. Isso porque o Fluminense fez 3-0 no primeiro tempo e parou de jogar, né? 8.9 para o John Arias, ele fez gol e assistência. Gol e assistência para o Martinelli também. E um gol para o Germancano, que também recebeu um amarelo ali. Mas Fábio no segundo tempo mandou no jogo. Save from inside box, ou seja, tirou do gol praticamente, né? Então temos um Fábio aí como melhor goleiro, jogador da partida ali. 3-0 em cima do Volta Redonda. Em 2022 a gente teve o Manuel com 8.1 e o John Arias com 8.1, então a gente não vai se adentrar muito aqui. 8.3 do Nonato contra esse jogo aqui, que foi contra o Vasco. Fluminense Resende, o Fluminense teve o 9.6 do Nonato também, gol e assistência, 8.5 do John Arias, 8.3 do Ganso. Eu confesso para você que eu não lembro dessa partida aqui. Foi o Carioca de 2022, né? Fluminense treinado pelo Abel Braga. Ganso ali no auge dele pelo Fluminense em 2022.
A gente teve aqui 2022 também o 4-0, que foi o gol de despedida do Fred, 2 gols do Germancano, Germancano sai, entra o Fred, gol de despedida do Fred, 8.5 para o Germancano, 2 gols, 8.5, mais um gol ele ficava com notão também. Fluminense Curitiba também 2022 a gente teve ali um 8.7 para o William Bigode, não chegou a 9. Fluminense Juventude também 2022, jogador do jogo, na cara da partida, 9.3 para John Arias, gol e assistência. Um gol e uma assistência, 102 passes, 92% de precisão nos passes, 5 passes chaves, uma bola longa. Então 9.3, foi o que? Um gol e uma assistência, né? Um gol e uma assistência. E 9.3 está ótimo. Agora, se ele faz 2 gols e uma assistência e não chega a 10, complicado. Germancano, que fez 3 gols na partida contra o São Paulo. Eu tava nesse jogo, o Fluminense tomou 1-0 e virou 3-1. E a gente tem 9.4 com 3 gols do cara e ele não recebeu nota 10. Mas, como a gente já tinha falado, né? Mais 9 a gente ia apresentar aqui e ia detalhar. Não sei se você lembra, né? Foi um típico gol de time treinado pelo Diniz, onde a gente tomou um contra-ataque nas costas, se não me engano, do Samuel Xavier e do Nino. Samuel Xavier ele vai muito pro meio, sempre foi muito pro meio e deixou a lateral completamente livre. Que saudade do Iago. John Arias nesse jogo aqui ele ficou com 6.2, porque ele saiu da direita e também foi para a esquerda. Não, nem o chute a gol, nem o chute bloqueado, 106 toques e 84% da precisão dos passes. Fluminense Goiás agora. O cara da partida foi Michel Araújo. Incrivelmente, Michel Araújo. Por conta do Michel Araújo, a gente foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians lá. A gente tinha... Ou foi aqui, não lembro agora. Acho que foi aqui, a gente... Foi no primeiro jogo. A gente ia pra lá com uma certa vantagem, mas ele pegou, deu mole e saiu um gol, se não me engano, do Renato Augusto. Agora, mais recentemente, Fluminense Águia de Marabá, todo mundo do time fez gol. O cara da partida foi 9.7 John Arias, que ele teve o quê? Um gol e uma assistência, 110 passes, 89% de precisão, 7 passes chaves. E aí 9.7. E aí é estranho, cara, como esse cara, ele com um passe, uma assistência e uma passe, uma assistência, ele ficou com 9.6, 9.7. Quando ele fez 2 gols e uma assistência, ele não ficou com 10. Curioso isso. E não foi o cara da partida, mas Germancano, 2 gols, né, e 3 chutes né, em direção ao gol e 2 para fora. Ele ficou com 9.1, ou seja, 2 jogadores com notas acima do 9. E aí, curioso, o Tadeu, jogando contra o Fluminense, ele ficou com uma nota menor do que 6, tomando simplesmente 5 gols. E aqui o Axel, que agarrou ainda bem, ficou com nota 6.8, tomando 8 gols. O Fluminense volta redonda agora nesse ano. Não foi uma nota 9, então a gente não vai destrinchar, que foi um 8.2 do Canóbio. E Caxias, o Fluminense teve um 8.3 do Cano, 8.3 do Canóbio. A gente encerra então essa nossa análise. E eu gostaria de saber de ti. Gostaria de saber de você. Outro avô? Ah, tá. Gostaria de saber de ti, tu sabia dessas notas? Você acha que algumas delas foram merecidas? Você acha que algumas delas foram abaixo do que deveria ser? Você acha que aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, Germancano merecia um 10? Né? Aquele 3-1 Maracanã lotado, cheiaço. Você acha que John Arias merecia ter tido um 10? Ele tem vários 9.6, 9.8. Assim como o Keno tirou 9.8 em qual jogo?
contra o River Plate, você acha que também merecia um 10? Ou deixa o 10 só para um jogador que for o melhor da partida? Deixa aí sua opinião, deixa o seu like também, para dar essa força, para que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Eu agradeço a você ter chegado até aqui, até breve. Tchau, tchau.